Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias para Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Pois nós temos um visitante, ilustre visitante, Tomás. Oi, Tomás. Samuel disse que esse dia ele mexendo no celular, como toda criança gosta de mexer, né? Aí ele achou o Samuel cantando aqui. Aí ele chamou o Samuel e disse: Ô pai, o senhor é cantor? Né, Tomás? Tu achou o pai cantando, né? Aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E como se cumpriram os dias de Pentecoste, estavam todos juntos, unânimes, juntos, e de repente veio um estrondo do céu, como de um vento veemente que corria, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes concedia que falasse. Pai Celestial, nosso Deus, te agradecemos por essa noite. Receba a nossa adoração, nossos louvores, a nossa gratidão a Ti. Fala conosco através da Sua palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui. Eu reparti para cada família um exemplar dessa mensagem, A Estatura de um Varão Perfeito, traduzido pelo o grupo A Mensagem, né? Que é sobre a liderança do irmão Hércules, ali da igreja do pastor Amós, de Porto Alegre. E nós temos a estatura de um varão perfeito, mas tipo um resumo, né? Esse aqui eles traduziram na íntegra, muito interessante, muito importante. Aconselho que toda a família leia essa mensagem. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o 10º dia, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora, o dia de Pentecoste, né? O que é Pentecoste? A festa... Pentecoste é 50, a festa das semanas, né? E não vamos falar superficialmente, porque eu creio que todos que leem e examinam a mensagem, a gente somente dá uns toques, né? O culto é para dar uns toques, e você em casa, presente aqui, deve realmente estar por dentro da mensagem da hora. Mas nós vamos ler algumas escrituras que nós encontramos aqui em Levítico. Levítico no capítulo 16, versículo 29. Não, deixa eu ver. Levítico 16, 29, é isso mesmo. Isso tereis por estatuto perpétuo. No mês 7º, aos 10 do mês, afligireis vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. O irmão Brana nos ensina em eventos modernos, esclarecidos por profecia, para nós observarmos a matemática de Deus, os números, porque mesmo nos números, em tudo, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Os códigos da Bíblia, tudo, né, como os estudiosos vê,
É somente os ignorantes é que eles não podem realmente compreender e saber que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus. Deus falando conosco. Mas tinha que ter um profeta para poder revelar a sua palavra. Porque o profeta é um intérprete divino da Escritura. No Antigo Testamento, os judeus tinham os profetas, porque sem os profetas, eles entravam em confusão, em parafusos. Logo, quando não tinha profeta, eles estavam adorando a ídolos, estavam envolvidos com a feitiçaria. Mas quando Deus enviava um profeta, logo aquele profeta os tirava daquele caos, né? Daquela adoração pagã. Agora, aqui, Deus não, mesmo as letras, veja que os homens contaram quantas letras tem a Bíblia. Parece que é 331 a 1000, mais ou menos isto. Letras, quantos capítulos, né, tem a Bíblia, quantos versículos. Eu parece que tenho anotado numa das Bíblias que eu tenho aqui, mas você notou bem uma coisa. Nós estamos no capítulo 10 de Apocalipse. Nós não estamos no capítulo 9, nós estamos no capítulo 10 de Apocalipse. Nós não estamos no capítulo 11. Capítulo 11 é para os judeus. Agora, quando nós falamos aqui de jubileu, de Pentecoste, nós estamos falando de redenção. Nós estamos falando aqui, quando você fala de jubileu e fala de redenção, a nossa redenção, ele nos redimiu através do sangue, mas a nossa redenção hoje, quando os segredos, todos os mistérios foram revelados, é por revelação. É diferente da redenção dos judeus. A redenção dos judeus é por pranto, por choro, por lamento. Os judeus não serão redimidos pelo sangue de Jesus. Não. Mesmo sendo eles o povo de Deus. Mas eles rejeitaram. Porque você veja quando ele derrama seu sangue no Calvário, ele é rejeitado pela igreja hebraica, mas ele redime os seus filhos. Mas nós fomos reclamados. A nossa herança tinha que ser reclamada. Essa escritura tinha que ser revelada. Tinha que ter alguém para interpretar essa escritura. Então, por isso, ele desce em Apocalipse 10 com o livro aberto. O título de propriedade da terra. Mas aonde que ele desce? No capítulo 10. Quando Apocalipse 16, verso 29. E isto tereis por estatuto perpétuo. No mês 7º, aos 10 do mês, afligireis vossas almas, e nenhuma obra servil fareis, nem o estrangeiro, nem o natural da terra, aquele que peregrina entre vós. Vamos ler mais um versículo, 25 e 8 de Levítico. 25 e 8. E hás de contar 7 semanas de ano, 7 vezes 7, porque é o ano do jubileu. Era jubileu. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido ao céu, e disse para que eles ficassem na cidade até. Ele não disse o dia, nem a hora, até que do alto sejais revestido de poder. Agora, você pode ver que o Espírito Santo desce no 10º dia. O profeta disse, não foi no 9º dia, foi no 10º. Veja, não é no capítulo 9 de Apocalipse, é no 10. Não é no 11, nem no 12, é no 10. A nossa redenção, através da revelação da palavra, vem no capítulo 10, versículo 7. Então ele disse aqui, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de ano virão a ser 49 anos. Então farás passar a trombeta do jubileu
no mês 7º, aos 10 do mês. Então farás passar a trombeta do jubileu no mês 7º, aos 10 do mês. Apocalipse 10 e versículo 7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Quando o quê? Que ele tocar sua trombeta. A trombeta de quê? Do nosso jubileu. Jubileu é libertação. Porque quando realmente Deus revela essas coisas para você, você nasce de novo. Você é mudado, você é transformado, porque o novo nascimento é uma revelação, como o rapto é uma revelação. Você está dentro. Não é que você entra e você sai. Você é crente hoje, amanhã você não é. Não. Quando você nasce desta mensagem, você nasceu. Por isso, na família Brana, você não entra, você nasce. É um nascimento. Então, quando é que foi esse nascimento? Esse jubileu, essa libertação? Então, farás passar a trombeta do jubileu no mês 7º, aos 10 do mês, o dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. A trombeta passou por toda a vossa terra. O profeta disse, 295, a estatura de um varão perfeito. Não. Ainda não o temos, porque ele disse, assim por lábios gaguejantes, por outra língua, falarás a este povo, ao qual disse. Ele está falando aqui sobre paciência. Este é o descanso, dá descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiser ouvir. Ele falando que o povo foi impaciente nos dias de Noé, mesmo a esposa de Noé, mesmo os filhos de Noé, mesmo as noras de Noé foram impacientes, mas Noé estava tranquilo. Porque a paciência de Deus pode te tirar você do rapto. O profeta disse que a paciência de Deus pode fazer você se perder. A paciência de Deus pode fazer você tropeçar, porque Deus não tem pressa. Nós temos pressa, agora Deus não. Então, ele está falando aqui que eles desceram para o cenáculo. Jesus disse até, ele podia demorar 1 ano para ficar ali. Ele não disse, de repente Jesus podia ter estabelecido 1 mês, 2 meses, mas ele disse até. Até. Agora vejam, não é através de conhecimento, porque mesmo que eles tivessem ouvido o Levítico e tido conhecimento do Antigo Testamento, eles não estavam lembrando aquilo, eles apenas seguraram na palavra de Jesus, que para eles pregarem, eles tinham que receber o Espírito Santo. Eles não poderiam sair dali até que eles recebessem o Espírito Santo. Como muitos hoje saem a pregar sem receber o Espírito Santo. O que geram eles? Geram filhos como eles mesmos, sem o Espírito Santo. Os discípulos de João nem sabiam se existia Espírito Santo. Então ele disse, até. 1º dia, 2º dia, 7º dia. Veja, Noé foi no 7º dia que veio a chuva. Jesus ressuscitou no 3º dia. Mas o Espírito Santo veio no 10º dia. Agora veja, por que a mensagem foi aos gentios e a porta foi aberta no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos? Você vê que o capítulo 10 é onde a porta se abre aos gentios. E no capítulo 10 de Apocalipse é onde realmente nós nos identificamos. Veja, Cornélio foi colocado no capítulo 10 de Atos. Nós estamos no capítulo 10, verso 8 a 11. Mas é o 10. Porque é o dia do jubileu.
É o dia da nossa redenção, é o dia do nosso jubileu, é o dia de nossa alegria. Oh, meus irmãos. E o profeta disse: saberemos quando ele chegar. Saberemos quando ele chegar e saberemos, é a promessa do Pai. Lá eles esperaram 9 dias. Então, no 10º dia, estávamos lá, eles tiveram paciência para esperar. Eles tiveram paciência. E nós vemos que o mundo não viu o capítulo 10, quando o irmão Brana estava aqui. Gente, nós estamos vendo o capítulo 10 de Apocalipse, do 1 ao 11, em cumprimento. Poucas pessoas viram que era, eles viram que era o mensageiro, era o restaurador de Malaquias 4. Até ali, a igreja americana conseguiu ver. E mesmo ele citando São Lucas 17:30, João 14:12, mesmo assim, não viram. Mesmo ele citando Apocalipse 10, 1 a 7, e ele citava Apocalipse 10, 1 a 7, ele nunca chegava no 8 ao 11. Era o capítulo da nossa redenção. Todos, mensageiro, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, todos esperavam esse dia. Todos esperavam o som dessa trombeta, porque todos os cativos esperavam a trombeta do jubileu. Eles estavam ali aguardando a trombeta do jubileu. Quando tocava, era a sua liberdade. Mas eles também tinham uma escolha. Se eles quisessem ser libertos ou não. Agora, se eles não quisessem a sua libertação, seu amo lhe chamava as testemunhas e furava a sua orelha e colocava uma argola. E o próximo jubileu não se suava para eles, porque eles foram marcados. E a fé vem pelo ouvir. Aonde está? Capítulo 10 aos Romanos, verso 17. Por quê? É o capítulo da redenção, do jubileu. A fé vem pelo ouvir. Mas quando tocava para aquele escravo, era ano de jubileu. Todos deixavam a enxada, deixavam todos os instrumentos de escravatura para trás e se iam livre. E aquele ali não ia. Aquele ali ficava dizendo: não é assim. Novo nome não é Brana. Marcou a orelha. Não, novo nome não é Brana. O cordeiro ainda está no trono. Ele começa a colocar a interpretação. Eu amo o meu Senhor, eu amo essa mensagem. É só essa mensagem que você ama. Mas a mensagem da libertação, João profetizando outra vez, dizendo que você está livre. Que a trombeta já tocou. Não vai tocar outra vez, já tocou. João está dizendo que a trombeta já tocou. Que o cordeiro saiu do trono, que ele subiu com o novo nome, que o 7º selo é Brana, que a era terminou. Não vai tocar. João está repetindo. Estamos repetindo aqui para você. Esse é o capítulo da nossa libertação, do nosso jubileu. Mas se a sua orelha foi furada, você vai sempre ter uma interpretaçãozinha. Você sempre vai dizer: mas não é bem assim. Como nos dias do irmão Brana, eles diziam, os dias de milagre já passaram. Era Apocalipse 10, era a trombeta do jubileu. Mas eles estavam dizendo: os milagres, a cura divina foi para o tempo dos apóstolos. Não é para o nosso tempo. Foi somente para os 12.
E quando o irmão Brana pegou aquele pregadorzinho e ele disse, foi só para os 12, o Espírito Santo e a casa de Cornélio, e lá os discípulos de João, o profeta teve que amarrá-lo no canto. Esse é o tempo de amarrar esses pregadorzinhos no canto. Meu irmão, já foi tocado a trombeta do jubileu. O jubileu, a redenção para os judeus será com pranto, não é sangue mais. E é somente para 144 mil, não é para toda a nação. Então ele vem e nos diz aqui, glória a Deus. Então no 10º dia, estávamos lá. Eles tiveram paciência para esperar. Quando Apocalipse 10, 8 a 11, soa aqui no Brasil, dizendo a trombeta já foi tocada. Você já está livre. Mas aquele velho fazendeiro, um dia pegou um filhotinho de corvo para criar. Criou ele no meio das galinhas, mas ele amarrou o seu pezinho, porque sempre os corvos estavam sobrevoando, e ele estava com medo de perder o corvinho. Mas o corvinho foi crescendo, e ele colocou o corvinho num toquinho, e aquele corvinho começava a rodear na volta daquele toco. Mas depois de muitos anos, o fazendeiro resolveu soltar o João Corvo. Não era o João Águia, era o João Corvo, né? Porque hoje tem o João Corvo, não o João Águia. João Águia é o João Brana, que come o livrinho e profetiza outra vez. Agora o João Corvo não profetiza outra vez. O João Corvo foi criado pelo fazendeiro, mas o fazendeiro disse, coitadinho, tantos anos preso aí, rodeando esse toco. Então ele tirou aquela correiazinha, cadeadozinho que tinha ali na sua patinha, soltou ele, mas ele continuou na volta. E os seus companheiros passaram e gritaram, quá, quá, lá de cima, e disseram, Joãozinho Corvo, vamos embora, você está livre. Mas ele tinha acostumado a estar amarrado por toda a vida. Ele só olhou, né, pensou que estava ainda preso, porque era corvo, não era águia. Porque a águiazinha, a sua mãe disse, suba no mais alto da montanha, você nasceu aí no galinheiro, mas você não é galinha. Ela subiu, você sabe voar, se joga de cima dessa montanha e vai só batendo as suas asas. Ela disse, eu tenho medo. Porque ela foi criada com as galinhas. Esse é o problema de ser criado no meio de denominações. Mas aqui você nasce. Aqui você tem que nascer outra vez. Você não pode trazer nada de Laodiceia, de denominação, de credo, de dogma. Você tem que nascer outra vez. E quando ela se soltou, ela saiu voando, porque ela era uma águia. O João Corvo acostumou a ficar preso. Ele acostumou com aquela prisão, ele acostumou com a denominação, ele acostumou com primeira e segunda etapa, ele acostumou com grupo de ministros, reuniões de ministros, grandes coisas, grandes isto, grande aquilo outro. E aí ele ficou ali, e ele estava livre. O jubileu tem tocado, mas suas orelhas, como disse o salmista, já foram furadas. E a trombeta tocou, foi para mim, por isso eu saí, não foi para você. Tocou para o seu pai, por isso ele saiu, não foi para você. Tocou para sua mãe, por isso ela saiu, não foi para você. Tocou para o seu filho ouviu e saiu do sistema, do credo, do dogma. É jubileu, é Apocalipse 10, 8 a 11. É João repetindo novamente e dizendo, você está livre. Você crê que você está livre? Esse é o 10º dia
E quando chegou o 10º dia, um som, como um vento veemente. Eles começaram a ouvir um som que não estava tocando lá fora. Não tinha caixa de som, não tinha música, não tinha eletricidade naqueles dias. Mas eles ouviram um som, um estrondo. E eles começaram a falar em línguas desconhecidas. No 10º dia. Era Deus carimbando, autenticando a sua redenção. Oh, meus irmãos, os selos autenticam a nossa redenção quando você tem revelação dos selos. Alguém diz, o 7º selo não foi aberto. Não foi para você, mas para a esposa foi aberto, foi revelado, foi aberto nas eras, revelado nesse dia. Deus revelou esse 7º selo. O 7º selo é o William Marion Branham. 7º mensageiro aberto. Mombrana disse, durante toda essa semana, algo sobrenatural tem acontecido. Eu queria que alguém tivesse visto. Eu queria ver alguém levantar e dizer, eu estou vendo. Mas o povo ainda estava preso. Não conseguia ver Apocalipse 10, 1-7. Não, eles estavam vendo um restaurador. Eles estavam vendo um homem com um grande dom de cura. Mas eles não viram o revelador, um vidente, um intérprete divino da Escritura. Ou se você está vendo aí da sua casa, aqui no santuário, esta luz que você pode levantar na sua sala, na sua igreja e dizer, eu vejo o novo nome, eu vejo o 7º selo, eu vejo que ele saiu do trono. Eu vejo que ele veio em 28 de fevereiro de 1963. Eu vejo. Estou livre. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Nossas pregações têm que ser curtinhas. Pregação muito longa cansa o povo. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça por estarmos na tua presença nessa noite pela tua palavra, pelo jubileu, por Apocalipse 10. Ó Deus, por esse 10º dia, por esse 10º capítulo de Apocalipse, do versículo 1 ao 11, revelado para a esposa. Obrigado, meu Pai. Obrigado, nossas orelhas não foram furadas. Nós continuamos te ouvindo. Tu continua abrindo o nosso entendimento para compreender Apocalipse 10, 8-11. Obrigado, meu Deus. Guarda e abençoa cada filho, a cada filha. Dê a tua bênção para cada um. Abençoa os irmãos através da internet. Dê a cura. Que meu irmão receba em nome de Jesus Cristo a sua cura aí na sua casa. Que ele possa colocar a mão um sobre o outro aí, que está doente, enfermo, na cadeira de roda, e receber a cura e a libertação para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não temos medo de dizer, obrigado, Senhor.